Encontro fechado de André Esteves com Gilmar Mendes, Moraes e autoridades para debater sanções, dos Estados Unidos contra a Lei Magnitsky. Hoje também nós vamos ver quem são os três americanos que influenciam as decisões de Donald Trump sobre o Brasil e também quem são os bancos, que vão ser sancionados pela Lei Magnitsky. Pelo título você já deve estar por dentro de quem deve ser este banco, mas não é o que você está pensando. Essa e outras notícias nós vamos ver agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado, mais uma vez justificando, o formato está reduzido mediante eu estar viajando, tá bom, pessoal? Vamos lá. O banqueiro André Esteves no BTG Pactual se reuniu nesta semana com os ministros do Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o procurador-geral da República, o Paulo Gonet. Veja só, aqui a gente consegue ver que esse pessoal, eles já estão tudo acoloiado. Perceba que até na semana passada, quando houve o retorno das audiências ali no Supremo, o Paulo Gonet, o Jorge Messias, estavam já presentes ali falando em favor do Alexandre de Moraes. Provavelmente esse deve ser aqueles dois que tem um rabo preso, tem um favorzinho aqui, outro ali com o Moraes, Aí também esteve presente um representante de outra instituição financeira. Ó. Em Brasília, o almoço ocorreu em Brasília, na casa do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que atua como presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Já fiz vídeo aqui sobre mais, você pode estar apertando aqui, não sei se é desse lado ou desse aqui, que eu fiz vídeo sobre isso. E vamos lá. Segundo duas pessoas que estavam no encontro, a conversa ocorreu para avaliar a situação entre Brasil e Estados Unidos, os impactos do tarifaço imposto por Donald Trump e os alcances da Lei Magnitsky que foi aplicada contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Veja só, existe uma preocupação desse pessoal por inúmeras razões. Primeiro, no vídeo que eu recomendei ainda agora aqui no card, os bancos foram procurar o Rodrigo Maia para poder saber o que eles iriam fazer quanto essa aplicação da Lei Magnitsky. Porque isso aqui prejudica uma série de coisas, e como eu digo sempre, a partir do momento que prejudica o bolso, a história começa a ser outra. E o Moraes, obviamente, ele tem contas em mais de um banco, porque ele já temia que algo assim poderia acontecer, mas na verdade deve ser só por questão de opção, praticidade mesmo, porque ele tem conta em outros bancos. Só que aí não foi um banco só, tá? Foram os bancos que procuraram o Rodrigo Maia, por isso que esse almoço aconteceu lá na casa dele, porque é de interesse dos bancos que essa reunião fosse feita, Aí aqui a gente consegue ver que teve um representante dos bancos e um cara de um banco, que é do BTG Pactual, que é o André Esteves. Veja só, existe essa preocupação, porque o André Esteves é bem influente, aí o Rodrigo Maia também tem esse contato ali com os bancos, todos esses pessoal estão se juntando para poder ver se conseguem fazer alguma coisa mediante a aplicação dessa lei Magnitsky. Aqui, ó, o encontro também inclui gestos de solidariedade ao STF devido às ameaças feitas pelos Estados Unidos de aplicar novas sanções aos magistrados e também pela punição imposta a Moraes. Aqui, ó, ele vai falar sobre essa solidariedade, mas não, na verdade é medo que está acontecendo assim diante dessas ameaças feitas pelos Estados Unidos. Pode ver que o Dino mesmo já ligou o F, ele já está no all-in, ele criticou, não, a gente os Estados Unidos não pode interferir nas nossas vidas desse jeito, e aqui é soberania e todas essas coisas, mas a lei está sendo aplicada e é uma lei que ela não é aplicada somente no Brasil, ela é aplicada em vários lugares do mundo. E aqui, ó, Gilmar Mendes e André Esteves teve boa relação e costumam conversar com regularidade. Gilmar Mendes e ele, com regularidade a gente já vê uma coisa muito estranha. Só que ainda falando dos bancos, a gente vai ver aqui que veja os bancos que operam nos Estados Unidos ali, que podem sofrer essas exceções da lei Magnitsky. Ó, vamos lá aqui. A lei prevê o bloqueio de bens dos Estados Unidos, a resto de contas bancárias e o bloqueio de uso de cartões com bandeiras de instituições dos Estados Unidos ou com operação em território norte-americano, como a Visa, a Mastercard e a American Express. Tirando isso, só tem aquela chinesa lá que, na verdade, até nisso, a China está querendo usar como front. Mas é aquela coisa, é muito difícil eles conseguirem estar emplacando um meio de pagamento tão abrangente que consiga bater de frente com essas três, com Visa, Mastercard e American Express. E se não tiver nessas três, vai estar onde? Quem nada vai aceitar cartão, inclusive aquele cartão chinês, eles se utilizam dessas bandeiras também. Não me lembro agora se é o Visa ou é o Master, não me lembro. Mas ali, ó, entre as maiores instituições financeiras brasileiras, é comum que os bancos mantenham operações nos Estados Unidos e subsidiárias ou dependências em território americano. São os casos do Bradesco, Itaú, BTG Pactual e Banco do Brasil, de acordo com os dados do Banco Central. No dia que aconteceu esse negócio com o Banco do Brasil, aliás, com o da Lei Magnitsky, as ações do Banco do Brasil despencaram. Foram 2 milhões e bilhões aí de prejuízo. Eu fiz vídeo sobre isso também. Mas
tem todo aquele receio. E desses aqui a gente vai falar somente de dois. Vamos falar do Itaú e do BTG Pactual. O BTG Pactual é o banco que o André Esteves preside. Ele é dono do BTG Pactual. Então existe aquele receio dele tá sendo aplicado essa lei Magnitsky, porque como eles têm operações nos Estados Unidos, obviamente se essas sanções forem aplicadas ali, vai ter complicações para eles, porque essas sanções elas são aplicadas de modo geral. Se tem prejuízo para uma pessoa, só imagine para o banco. Pois é, aí é muito mais complicado. O outro caso é o caso do Itaú, que fez o L na última eleição. E olha aqui, ó, CEO do Itaú indica que cumprirá a lei Magnitsky. É o que eu falo. Não adianta esse negócio de, não, paladino da democracia, vamos defender a democracia, defender fulano, vamos defender o Moraes, deixa ele bater no Trump. Quando o negócio aperta pro bolso, meu amigo, não tem essa. Não tem essa. Aí aqui, ó, o Milton Maluri, acho que é assim que se pronuncia, evitou comentar possíveis desdobramentos das sanções aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes durante a teleconferência. Pois é, né? Vai falar o quê? Ele tem que deixar o L de lado, parar de fazer o L e ver os interesses do banco dele, porque isso aí diz respeito ao bolso dele, o que não tá errado. Ele precisa fazer isso mesmo, mas mostra como esse negócio de tomar o lado errado da coisa acaba sendo prejudicial no médio e longo prazo. Aqui, ó, Milton Maluri Filho, CEO do Itaú, disse que a instituição financeira segue estritamente as legislações de todos os países onde opera. A afirmação foi feita na quarta-feira durante a conversa com jornalistas sobre resultados financeiros do segundo trimestre, quando respondeu a questionamentos sobre a lei Magnitsky. O executivo evitou fazer comentários específicos sobre possíveis desdobramentos das sanções aplicadas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Obviamente, né? Se ele está falando que vai cumprir a lei Magnitsky, hoje não tem como, principalmente porque ele é o único sancionado ainda, ele é o único sancionado, não tem como você falar de lei Magnitsky sem falar do Moraes. Não tem a menor possibilidade. Então, ele evitou de falar, por quê? Porque o Itaú tem operações nos Estados Unidos. Então, para que ele consiga se resguardar de possíveis sanções e medidas que venham estar interferindo na operação dele no território americano e também no território brasileiro, é interessante que ele fique calado no que diz respeito ao Alexandre de Moraes. E ainda falando disso, a gente vê aqui os 3 americanos que influenciam nas decisões de Donald Trump sobre o Brasil. Muito importante a gente ver isso aqui, ó. 3 homens fazem a cabeça de Donald Trump sobre o Brasil e nenhum deles se chama Eduardo Bolsonaro, como preferem acreditar Alexandre de Moraes e Lula. O que eu discordo em parte, assim, o Eduardo Bolsonaro tem uma entrada muito grande lá nos Estados Unidos. A prova disso foi que ele foi consultado junto com o Paulo Figueiredo para poder resolver esse negócio dessas sanções, tá? Então, mas vamos lá, vamos ver o pessoal. O primeiro é o Martin de Luca, advogado do Trump. É o autor da ação que abriu, né, o caminho para a lei Magnitsky contra Moraes, que é o advogado que está movendo essa ação da Trump Social Media e do Rumble, né? Contra o Alexandre de Moraes, com essas questões que a gente já fala, né? O outro é o Jason Miller, que é o conselheiro e braço direito de Trump. E não esquece, chegando ao Brasil, isso aqui é complicado, ó. Chegando ao Brasil em 2021, foi detido e interrogado por 3 horas na Polícia Federal Amanda de Moraes em 2021. Tá vendo por que o Alexandre de Moraes ele não vai recorrer? Eu fiz um vídeo muito falando sobre isso, mostrando que, ó, vou colocar aqui no card, mostrando que não adianta. Se tentar fazer alguma coisa para poder chegar a instâncias superiores lá nos Estados Unidos, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Pelos motivos óbvios. Porque se o Alexandre de Moraes for julgado por um juiz sério, um juiz totalmente imparcial, como deveria ele ser, ele vai ser incriminado, porque a verdade vem à tona. É só juntar, é só botar a lei Magnitsky na mesa que tudo vai ser resolvido. Mas não, ele não quer fazer isso. Não quer fazer isso. Mas aqui, ó, o Jason Miller, ele já tem aquele gancho com o Alexandre de Moraes provavelmente, imagina, você vai visitar um país e você acaba sendo interrogado por 3 horas pelo ministro da Suprema Corte. Isso aí deve dar uma raiva pra caramba. Aqui, ó. Miller veio à Conferência da Ação Política Conservadora na CEPAC ainda no governo Bolsonaro. Não esperava a recepção em um país livre. Pois é, meu amigo. Pois é. Aí vai dizer que um cara desse aqui não tem raiva do Moraes? Tem. E agora que o Moraes está na mira, ele vai querer dar o troco, com certeza, né? Desde então, Miller monitora o Brasil, vê o país como ditadura judicial, até chegou Moraes de idiota no X após o gesto obsceno no estádio, que eu falei sobre isso aqui também. E na verdade, o que ele tava era com muito receio de tudo, ele queria se mostrar forte, deu o dedão, que inclusive até eu mostrei também, que o cara que tirou essa foto, o fotógrafo, o jornal, né, que era do Estadão,
cara, demitiu o cara, porque ele tirou aquela foto do Xandão. Um absurdo, né? Ninguém sabe quem foi que mandou demitir ele, não sabe se foi o jornal, se foi o próprio Xandão. Enfim, antes do cancelamento do visto de sanções de Magnitsky, Miller definiu Moraes como a maior ameaça à democracia do hemisfério ocidental. Eu não me lembro agora quem foi, não sei se foi o próprio Miller, falou que, botou assim no Twitter dele, se vocês conhecem alguém que tem essas mesmas características de Moraes ditatoriais, como ele tem, e de que usa seus poderes para poder censurar as pessoas tanto no território brasileiro como no território americano, vocês me avisem, pra você ver, né? E o outro é o American Bolsonarista, né? Esse cara que é... Eita, caramba, esse Claudio Humberto, vamos lá. Steve Bannon, amigo do Trump, é admirador de Bolsonaro e se ligou ao filósofo Olavo de Carvalho, é ativista contra a ditadura do STF. Na verdade, o Steve Bannon assim, também não é nem tão próximo, que foi um cara que criticou urna eletrônica, aquele negócio todo que a gente já sabe. Então, pessoal, tudo isso aqui faz a gente entender que as coisas não estão fáceis para esse pessoal, então eles estão se reunindo ali para ver se conseguem fazer alguma coisa. O melhor que eles poderiam fazer é dizer assim, não, falta um negócio aqui, vamos anular esse negócio do Bolsonaro, porque já está dando problema nessa questão da PGR, porque não foi consultado para poder prender Bolsonaro, estão julgando ele não sendo mais político, estão julgando ele em última instância como dera para ser julgado na primeira, como Lula e outros tantos aí que não são mais políticos, que são julgados na primeira instância. Então, é uma coisa que é sem precedente no Brasil, que vai trazer muitos desconfortos ainda para esse pessoal, e o que a gente espera é que tudo seja resolvido da melhor forma possível, mas a gente sabe que a melhor forma de resolver isso é anulando esse negócio, ou então pelo menos sendo julgado em primeira instância sem essa ditadura completa no judiciário, como o próprio Miller já estava falando. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Daqui a pouco tem mais vídeo. Fica acompanhando que aqui tem vídeo todos os dias. 3, 4, 50 vídeos aí por dia para te manter muito bem informado.